Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 16 ao dia 22 de setembro de 2024. Qual o Conselho dos Arcanos para essa semana que a gente tem pela frente, semana de eclipse? Inclusive eu já vou deixar aqui para vocês avisado que eu já fiz o vídeo do eclipse lunar que está aí no card de informações para vocês, para quem quiser acompanhar lá no Encontros Astrológicos. Eu também fiz um vídeo, gente, falando sobre a mudança de eixo, um vídeo introdutório, tá? Estou introduzindo esse assunto para vocês, vão ter vários outros, mas eu já comecei a falar da mudança dos nodos e ele está aí no card de informação para vocês. Além disso, tem o céu da semana também, aonde complementa um pouco mais sobre essa semana de eclipse que a gente está tendo no signo de Peixes, então tá aí no card de informação também para vocês, tá? Mas gente, vamos entender o que é que os arcanos querem nos dizer aí, qual a mensagem deles para essa semana. O arcano principal que saiu aí pra gente foi a Torre, gente, e sempre que a Torre sai, simboliza que a gente tem uma semana pela frente um pouco caótica, talvez trazendo algumas crises, algumas transformações, algumas dores, estruturas que de repente pareciam sólidas podem desabar, ou seja, quando a Torre ela atua, ela não está atuando na sua vida para poder atrapalhar a sua vida ou tirar aquilo como um castigo da sua vida, não tem nada disso. A Torre ela atua na nossa vida quando algo realmente precisa findar, quando algo precisa ser transformado, quando uma estrutura precisa ser desfeita, para que algo novo cresça, para que de repente você saia de uma estagnação ali, né, estando no topo dessa torre como reis, rainhas. Muitas vezes a gente acha que está no controle de tudo e que nós temos todo o poder do mundo, aí vem a torre para dizer para a gente, não é bem assim. Então com essa torre aí, para a semana, está dizendo, gente, preparem-se para uma semana um pouco caótica, uma semana em que talvez a gente passe por dores, por crises, por questões profundas, mas esse arcano, a torre, não está sozinho, ele está acompanhado de uma energia para a gente evitar e outra para a gente ativar. A energia que saiu aí, o arcano que saiu menor para a gente evitar, foi o 3 de espadas. Gente, o 3 de espadas é um arcano que ele mostra, de certa forma, uma dor, um sofrimento, é uma ferida que dói, que incomoda, mas esse arcano, na energia para a gente evitar, ele está falando, olha, primeiro, a dor que você está sentindo, ela é compreensível, dá para entender o que está acontecendo com você, mas ela não é o fim do mundo. Essa semana está dizendo, ao invés da gente ficar se lamentando, chorando leite derramado, ficar ali remoendo as coisas, e aqui nós estamos falando de uma energia que está parada, principalmente na mente, porque a gente está criando algo na nossa cabeça, porque a gente cria ideias, lembra que é o 3 é um ponto, um outro ponto, esses dois pontos criam uma terceira coisa. Essa terceira coisa que está sendo criada por esse arcano é aquele ponto a mais, é aquilo que a gente aumenta de tamanho, que a gente cria uma ideia e se apega a ela e sofre por ela e acaba não vendo as oportunidades que estão ao lado. Só que esse arcano, se a gente não cuidar dele, o que ele pode trazer para a gente? Pode trazer rancores horrorosos, aquela sensação de querer se vingar, de querer dar o troco, é aquilo, é um amor ferido que se transforma em ódio. Por exemplo, a gente vai ter a Vênus fazendo quadratura a Plutão, aí aqui pode vir aquela energia de, sabe, usar toda a força, todo o potencial daquela energia bonita de amor que existia ali, daquilo que a gente acreditava, que a gente amava, que a gente tinha certeza que era aquilo, e todo esse poder acaba se tornando num poder destrutivo, tanto para a pessoa mesmo, quanto para os outros. Então começa a criar ideias aqui terríveis, porque fica tudo na cabeça. Lembra que aqui a gente está falando de espadas? Então esse arcano que saiu aí para a gente evitar, ele está pedindo, olha, primeiro, evite ficar no ressentimento, nas mágoas e principalmente gerando para si mesmo baixas vibrações, porque se a gente baixa a nossa frequência energética aqui, você pode ter certeza que o que está aqui no fundo do poço são as piores coisas, e tudo isso vem para a cabeça, vem para a mente dessa pessoa, e aí, gente, pode dar um problemão. Então esse arcano, ele está sendo muito importante essa semana de ser evitado, principalmente porque ele está junto com a torre, porque se a gente não tomar cuidado aqui, essa energia aqui, olha, pode ser destrutiva, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Ou seja, a vida pode virar do avesso essa semana, se a gente não tomar cuidado. Mas nós temos o arcano para ativar, que é o Pajem
de ouros. Junto com a torre, gente, esse arcano, o pajem de ouros, ele está dizendo o seguinte: bom, no momento que você entende os sentimentos, as emoções que estão dentro de você, essas emoções que estão super turbulentas, que estão caóticas, no momento que você percebe que de repente você está tendo esses sentimentos, vem esse arcano aqui para dar para a gente um certo direcionamento. O pajem de ouros, que fala do elemento terra, ele está ajudando a trazer uma certa razão, um certo equilíbrio, pés no chão, mas só que aqui a gente está falando do pajem, que traz uma certa humildade. Por que humildade? Porque ele está avaliando ainda, ele está aprendendo, ele está observando, ele está assimilando o que está acontecendo ao redor dele. Então, conforme as coisas forem se mostrando para a gente, porque é uma semana de lua cheia com eclipse, revelações estão vindo, questões internas muito mal resolvidas estão transbordando para o mundo e para nós mesmos, aí vem esse pajem sereno, calmo, tranquilo, e vai ajustando, organizando as coisas, colocando as coisas num eixo em que, a partir daí, a gente possa solucionar algumas questões com o pé no chão. É mais ou menos isso. Imagina essa torre aqui se desmontando e esse pajem observando a torre caindo, mas ele estudou, ele percebeu ali, olha, como que essas estruturas foram montadas. Então ele vai pegar esse exemplo, essa imagem que estava ali formada, e aí o pajem ele pode começar a reconstruir essas torres, a fazer alguma coisa com todo esse escombro que está aqui. Mas aqui, humildemente, serenamente, tranquilamente. É isso que é importante a gente entender, que o elemento terra está trazendo para esse transbordamento emocional serenidade, se a gente souber utilizar essa energia. E o interessante do pajem aqui também, de ouros, é que ele está trazendo elementos palpáveis, ou seja, é ajuda, é auxílio. As ferramentas que você possa vir a precisar durante essa semana, o pajem vai estar ali para te oferecer essas ferramentas, vai compartilhar com você as soluções para os problemas que ele pode encontrar através da observação que ele está fazendo. Aqui não existe soberba, que eu estou acima de você, eu sou mais que você, eu posso mais, não tem nada disso. O pajem é extremamente empático, porque ele quer experimentar, ele quer testar os conhecimentos e as habilidades que ele está construindo. Aproveitem, porque existe essa ajuda aí para essa semana. Lembrando, gente, que a gente vai ter um grande triângulo de terra essa semana, que vai ser com o Sol no signo de Virgem, Urano no signo de Touro e Plutão no signo de Capricórnio. Tá? Esse grande triângulo vai ficar a semana inteira para a gente. É um triângulo dos signos de elemento terra. E esse arcano, ele está vindo aqui como um apoio para toda essa terra que está no céu. Mas aqui o importante é a gente conseguir equilibrar todos os elementos. A gente vê aqui a torre como uma força destrutiva, como fogo. A gente tem o elemento ar aqui da mente, a gente tem aqui as emoções, o 3, que traz essas águas, e a gente tem o elemento terra aqui. Então esses 4 elementos estão se apresentando, mostrando para a gente que é importante a gente equilibrar todas essas forças, todos esses elementos dentro da gente, para que a gente consiga conduzir a nossa vida diante do caos e das crises que podem vir aí durante a semana. Ou seja, solução existe, portanto que a gente equilibre tanto um lado da balança quanto o outro. Porém, aqui, olha, o pajem ele está dizendo, as ferramentas estão disponíveis, mas você precisa fazer alguma coisa em relação àquilo que está ao seu alcance de fazer, dentro da sua realidade. Sai do mundo das ideias e vai para aquilo que é prático, que é palpável. E aí a gente tem o oráculo da semana que saiu aí nada mais, nada menos que a intenção. O que a intenção está dizendo para a gente? Primeiro, aqui ele está falando de uma falta de direção pessoal, ou seja, é você dirigir a sua vida, é você conduzir a sua vida. Quando a gente não conduz a nossa vida ela se torna uma confusão, que é o confusion aqui. E a vida, ela se torna uma peça do jogo de xadrez na mão de outras pessoas. Tá? Então, só para que vocês possam entender, eu coloquei aqui uma traduçãozinha livre. A falta de direção pessoal gera confusão e a vida como um peão no jogo de xadrez de outras pessoas. Então, quando a gente perde essa direção daquilo que a gente intenciona, daquilo que a gente quer, e a gente coloca esse controle na mão de outras pessoas, a vida
perde o controle, vira uma confusão, vira o caos. Então, o oráculo, ele está dizendo para a gente, é importante aqui, olha, o pajem nesse momento, porque a gente vai precisar ter o mínimo de discernimento para poder saber aonde que está o controle, o que que a gente pode controlar neste momento e aquilo que é incontrolável, ou seja, destino. Aquilo que tiver como torre na nossa vida, que tiver que desabar, vai desabar, a gente querendo ou não. A gente pode entrar aqui e chorar, e se vitimar, e se lamentar, ficar se lamentando, sentindo pena de si mesmo, e gerando dentro de si ressentimentos, ódio, e se tornando justiceiro aí, sabe? Aquela energia esquisita. Ou a gente pode utilizar dentro da nossa humildade, dentro do nosso tamanho, dentro do nosso alcance, dentro do destino, daquilo que acontece e tem que acontecer, dentro dos acontecimentos que podem vir e se revelar. Aí aqui, olha, a gente vai pianinho, com calma, com serenidade, pegando tudo aquilo que é possível de ser direcionado, de ser trabalhado, de ser conduzido, de ser resolvido, mas dentro daquilo que está no nosso poder, e não delegar essas forças aqui, olha, para outras pessoas, com a intenção de que elas resolvam os problemas para você e não você mesmo. Muitas vezes a gente quer que tudo se resolva, que o mundo resolva os problemas para nós, enquanto a gente fica ali, olha, se lamentando, revivendo, remexendo naquelas lembranças e naquelas emoções que foram tão doloridas. E aí a gente delega para que outras pessoas façam, a gente entrega as nossas vidas na mão de outras pessoas para que a gente fique aqui, olha, nesse campo. E quando isso acontece, o caos vem nas nossas vidas. A nossa vida vira uma bagunça. E aí a gente começa a perder o controle. E nós nos tornamos pecinhas no jogo de outras pessoas. As pessoas começam a jogar com as nossas vidas, com as nossas intenções, com os nossos sonhos. Elas começam a conduzir e transformam a nossa vida como uma marionete, levando para onde deseja levar. Enquanto a gente está aqui, olha, preso nisso aqui. Então, gente, a torre, ela está aí mostrando que é inevitável. Algumas crises, algumas transformações vão acontecer nessa semana, mas também, gente, nos próximos 15 dias, porque a gente está na semana de lua cheia, e ela tem uma durabilidade de 15 dias. E lembrando que daqui a 15 dias a gente vai ter um eclipse solar no signo de Libra. E lembrando que quando a gente tem eclipse, esses eclipses, eles têm uma duração de pelo menos 6 meses. Então, vocês estão vendo que essa torre, ela vai estar aí presente nas nossas vidas durante um período. Talvez nada aconteça essa semana, mas pode ser que já esteja acontecendo, porque os efeitos dos eclipses começam a ser sentidos um mês antes. Então a gente já está vendo algo transbordando dentro da gente e essa energia vai se desdobrando aí nos próximos 6 meses. Ou seja, a gente tem que estar consciente dessas forças que estão aí. De alguma forma a gente vai ter que ter o controle das nossas vidas, controlar as peças do jogo da nossa própria vida, para que a nossa vida não vire um caos diante das transformações que estão acontecendo. E o mais importante de tudo isso é cuidar disso aqui, olha, gente. Cuide do seu lado emocional, sentimental, dos seus ressentimentos, das suas águas turvas dentro de você, dos níveis e frequências emocionais, vibracionais em que você está se sintonizando. Cuide-se espiritualmente, procure se conectar com energias espirituais que elevam a alma e o espírito, ao invés de densificar e levar para o umbral, para os lugares obscuros da alma. Ou seja, procure colocar ao seu redor boas vibrações e boas energias, que aí você foge disso aqui, porque essa sensação aqui, olha, do 3 de espadas, é um sentimento que se a gente não tomar cuidado, ele se torna infantilizado, passa da dor para caprichos do ego, e aqui, gente, isso aqui vira uma caca enorme. Isso aqui, esse 3 de espadas, gera muito, muito, muito problema se a gente não tomar cuidado. E mais uma vez, junto com a torre, gente, tá delicado isso aí, tá bom? Então vamos ser serenos, tranquilos e vamos ter o controle de volta da nossa vida, não delegar para os outros a responsabilidade de consertar aquilo que está nas nossas mãos de fazer e vamos fazer para poder reorganizar e reajustar as nossas vidas. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse é o Conselho dos Arcanos para essa semana de eclipse. Desejo para todos vocês uma sábia,
e consciente semana. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos, de deixar seu comentário aqui embaixo. E lembrando que aqui ao lado eu estou deixando vídeos de referência para vocês. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mística Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.